E nos destaques internacionais, na França, o presidente François Hollande diz que o país está exposto ao terrorismo e pede à Turquia mais empenho para enfrentar o grupo extremista Estado Islâmico. O presidente François Hollande alertou nesta terça-feira que a França ainda está exposta e deve se preparar para mais ataques. A advertência vem dias depois de um ataque a um trem de alta velocidade ter sido evitado por passageiros. Nós estamos sempre expostos, afirmou Hollande. E a agressão que ocorreu na sexta-feira podia ter gerado uma carnificina monstruosa. Para o líder francês, o ataque no trem que ia de Amsterdã a Paris é a prova de que os franceses têm que se preparar para outros atentados. As declarações do chefe de Estado francês foram destaque de um encontro com diplomatas. No mesmo discurso para embaixadores franceses, Hollande disse que a Turquia deve fazer mais para enfrentar o Estado Islâmico na Síria e apelou para que Ankara restaure o diálogo com grupos curdos. O líder francês reiterou que o presidente Bashar al-Assad não pode fazer parte do futuro da Síria, mas que há sinais de que uma transição política pode ser encontrada. A França, que tem participado em ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque, mas não na Síria, afirma que não há planos para mudar essa política. Hollande também ressaltou que o acordo alcançado com o Irã sobre seu programa nuclear abriu uma oportunidade para incluir o país na solução de crises regionais, como na Síria, onde Teherã é aliado de Assad. Tricampeão mundial nos 100 metros rasos, Usain Bolt avançou com facilidade para a semifinal dos 200 metros no quarto dia do Mundial da China. Bolt não precisou se esforçar muito para alcançar mais uma semifinal nos 200 metros rasos. Desacelerando no final, Bolt se poupou e cruzou em primeiro no Ninho do Pássaro, em Pequim, garantindo presença na próxima fase. Na outra bateria, Justin Gatlin venceu com tranquilidade e também avançou para as semifinais nos 200 metros rasos. Ainda nesta terça-feira, o queniano Davi Rudisha recuperou a coroa ao levar o ouro nos 800 metros. O também queniano Nicholas Bett avançou para a final ao vencer os 400 metros com barreiras. Entre as mulheres, a etíope Genzebe Dibaba faturou nos 1.500 metros pela primeira vez na carreira. Outro destaque do dia foi o britânico Greg Rutherford. Ele confirmou seu favoritismo ao pular 8,41 metros e levou o ouro no salto em distância. A cubana Denia Caballero comemorou a vitória no arremesso de disco ao atingir a marca de 69,28 metros na final. Após várias mortes noticiadas dia a dia em travessias de imigrantes no mar Mediterrâneo, eis que surge uma vida para renovar as esperanças em meio ao caos. Uma migrante da Somália de 33 anos deu à luz a uma menina em um navio alemão algumas horas depois de ser resgatada. Sofia nasceu com cerca de 3 quilos e passa bem. Os migrantes que estavam no navio foram salvos entre a meia-noite de sábado e a manhã deste último domingo, no mar Mediterrâneo. Esse foi o primeiro nascimento dentro de um navio da Marinha Alemã desde a sua fundação. A mãe da pequena Sofia deixou a Somália há 5 meses. Um dos médicos que acompanhou o parto disse que essa não é uma ocorrência comum em um navio de guerra. Nós sabíamos que a gestante estaria muito enfraquecida devido às dificuldades da viagem. Tudo ocorreu muito rapidamente, mas felizmente não houve complicações com a mãe e o bebê, que já estão sendo tratados. O navio de guerra alemão foi solicitado por um centro marítimo de Roma, na Itália, para participar de uma missão de resgate envolvendo 453 pessoas, das quais 83 eram mulheres e 24 eram crianças. Desde o começo de maio deste ano, soldados alemães salvaram mais de 7.000 pessoas em barcos de imigrantes que passavam por dificuldades no mar Mediterrâneo. Depois de colocar um fim nas tensões com a Norte, a Coreia do Sul desligou nesta terça-feira os alto-falantes na fronteira com o país vizinho.
O acordo entre a Coreia do Sul e do Norte tinha como um dos principais temas o encerramento da propaganda contra o regime de Kim Jong-un. Os alto-falantes foram suspensos por enquanto. As transmissões do governo de Seul eram consideradas uma arma de guerra psicológica por Pyongyang. Na longa reunião entre autoridades, a Coreia do Norte também lamentou o ataque com minas que feriu 2 soldados sul-coreanos. Esse era um dos empecilhos para o acordo, apesar de Pyongyang não ter deixado clara a responsabilidade do ataque. 12시까지는 Segundo o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, o Norte ordenou a volta de seus submarinos com o fim das hostilidades. 50 deles haviam sido deslocados para posições estratégicas por conta da escalada das tensões. O acordo saiu na tarde de ontem, depois de 3 dias de reuniões entre os países. Os lados esperam agora uma melhora nas relações depois que os representantes disseram que devem manter conversas constantes para estreitar os laços e terminar com as diferenças. As Coreias, tecnicamente, ainda estão em guerra. Depois do fim do conflito, em 1953, os países assinaram um armistício. Mas o cessar-fogo não substitui um acordo de paz, que garante o término das hostilidades. Marrocos e Espanha realizaram nesta terça-feira uma operação em conjunto contra uma suposta rede de terrorismo do grupo extremista Estado Islâmico. Autoridades marroquinas confirmaram a prisão de 14 supostos membros de uma rede de recrutamento de combatentes para o Estado Islâmico. A detenção aconteceu depois de uma operação conjunta entre Espanha e Marrocos em Madrid, no enclave de Melilla e em várias cidades marroquinas. O Ministério do Interior do Marrocos explicou hoje que os supostos membros eram encarregados de recrutar e enviar combatentes para o Estado Islâmico. A pasta ainda ressaltou que um dos detidos já tinha sido condenado pela lei antiterrorista. O comunicado acrescentou que os sucessivos desmantelamentos de redes terroristas mostram que os jihadistas estão dispostos a atacar os interesses do Marrocos e de outros países. Segundo as autoridades marroquinas, o objetivo do recrutamento de combatentes é mobilizá-los para realizar atentados em seus países de origem e de residência. De acordo com a polícia marroquina, 1.350 voluntários se juntaram ao Estado Islâmico, sendo que 286 deles morreram em combate. Para incorporar-se ao Daesh. Em 2014, houve 2 operações conjuntas entre Espanha e Marrocos que desmantelaram redes jihadistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 600 mil soldados soviéticos morreram em combate com o exército alemão sobre o território polonês. Nesta terça-feira, destroços de um avião e corpos de 2 tripulantes soviéticos foram encontrados em um rio na Polônia. A descoberta foi possível devido aos baixos níveis de água durante uma seca. O avião de guerra soviético havia desaparecido depois de ter sido abatido pelos alemães. Exploradores fizeram a descoberta no rio Zura, na região central da Polônia. Eles encontraram os restos da aeronave, junto com 2 corpos de membros da tripulação. Também foram encontrados partes de uniformes soviéticos, um paraquedas, casaco de couro de ovelha, botas, o revólver do piloto, munições pesadas e um equipamento de rádio. Os destroços foram levados para análises em um museu. Pesquisadores acreditam que seja uma aeronave P-2 de ataque ao solo, que era produzida em grande escala na Segunda Guerra Mundial. Segundo o diretor do museu, era um avião soviético, já que os cartuchos de armas encontrados e as inscrições no painel de controle e no equipamento de rádio estão no alfabeto que era usado pelas línguas eslavas. Naquela época, o exército alemão estava retornando para Berlim antes do avanço das tropas. O diretor do museu espera que os tripulantes possam ser identificados e enterrados adequadamente em um cemitério militar. A justiça russa condenou nesta terça-feira o cineasta ucraniano Oleg Sentsov a 20 anos de prisão por terrorismo. O cineasta foi acusado de coordenar um grupo responsabilizado por ataques na Crimeia,
região anexada pela capital russa, Moscou. Sentsov participou da revolta que derrubou o presidente ucraniano Viktor Yanukovych em 2014. Por isso, seu julgamento foi considerado de caráter político. Em abril do ano passado, uma suposta célula de extrema-direita, coordenada pelo cineasta, foi acusada de ter jogado coquetéis Molotov, uma arma química incendiária, contra sedes do partido governista Rússia Unida e da Sociedade Russa da Crimeia em Simferopol. Os juízes também condenaram um segundo ucraniano, Alexander Korchenko, a 10 anos de prisão por participação na mesma célula. A organização ucraniana foi proibida na Crimeia após a anexação em março de 2014. Sentsov foi considerado culpado por posse ilegal de armas, munição e explosivos. No julgamento, ele admitiu ter participado dos protestos contra o presidente Yanukovych em Kiev no final de 2013. Ele negou as acusações apresentadas pela promotoria e acusou agentes russos de tê-lo torturado na prisão. Após o julgamento, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao prédio da embaixada russa, na capital ucraniana Kiev, para protestar. Sabemos que Oleg é um poderoso diretor de cinema humanista. Ele nem sequer é capaz de matar uma pessoa que ele não gosta. É um artista, afirmou o manifestante. No momento do veredito, os dois cantaram o hino nacional ucraniano em uma atitude de desafio. Glória à Ucrânia, gritou Sentsov, ao término da audiência em Rostov, no sul da Rússia.